Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender a resolver operações matemáticas com números decimais. Ou seja, eu vou te mostrar aqui como é que a gente resolve adição, subtração, multiplicação e divisão entre números decimais e automaticamente também te dar algumas dicas bem interessantes para essas resoluções, legal? Comecemos aqui pela adição então. Inicialmente, pessoal, eu tinha aqui de verde 8,1 mais 1,55. Ou seja, esse primeiro número, 8,1, ele possui apenas uma casa decimal. O número de baixo possui duas casas decimais. Um detalhe que eu te chamo a atenção em relação à adição e também à subtração, a gente vai ver daqui a pouco, tá? É que, além de saber somar com maestria, você tem que saber também arrumar esses números de ordem correta. Como assim? Como é que é essa arrumação? Simples. Vírgula embaixo de vírgula. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Quando for somar, coloca vírgula embaixo de vírgula. Isso é muito importante, por quê? Porque se de repente você trocar essa posição, a tua adição vai estar totalmente errada, tá bom? Ok. Além disso, por que eu coloquei esse zero destacado de vermelho? Porque como a quantidade de casas decimais é diferente, como assim diferente? Esse aqui de cima só tem uma casa decimal, o de baixo possui duas casas decimais. É importante que você iguale sempre essas casas. Como é que se dá essa igualdade? Tá? Simples. Você tem que verificar o número que possui a menor quantidade de casas decimais e verificar quantas casas faltam para igualar ao de maior. Então, como aqui eu tenho uma casa decimal, aqui tem duas, eu tenho que jogar de uma casa para duas. De 1 para 2, logicamente, anda-se apenas uma casa. E esse andar casa é você acrescentar o número zero. Por isso que eu coloquei apenas um zero aqui. Agora sim, feito aqui a arrumação, vírgula embaixo de vírgula, quantidade de casas iguais nos dois números, vamos realizar a adição. 0 mais 5 é 5, 1 mais 5 é 6, 8 mais 1 é 9. E a vírgula embaixo da vírgula. Automaticamente, então, o nosso resultado equivale a 9,65. Agora, deixa eu te chamar a atenção para um detalhe bem importante. Suponhamos que eu tenha 5 mais 3,28. Eu quero resolver essa adição, tá? Como na adição a ordem que você vai escrever não interessa, eu vou começar aqui colocando o 3,28. E aí eu vou somar com o número 5. Opa, peraí. Esse 5 vem aqui na frente ou vem aqui embaixo do 8? Gente, como o número 5 é um número natural, ou seja, ele não possui parte decimal, não se esqueçam que o número 5 ele tem sempre a vírgula no seu final. Pelo fato de ela estar no seu final, não há necessidade de escrevê-la, mas é importante que você a coloque quando você for resolver a adição ou subtração entre números decimais. Beleza, então eu tenho 5, mas pelo fato de eu ter que igualar as casas decimais, além disso eu vou acrescentar 2 zeros à direita dele. Perfeito? E agora sim a gente realiza essa adição. 8 mais 0 é 8, 2 mais 0 é 2, repete aqui a vírgula, não se esqueçam disso, 3 mais 5 é 8. Nós temos aqui então 8,28. Bacana? Então é dessa maneira que a gente resolve uma adição entre números decimais. Passemos agora para a subtração. Na subtração, você tem que reparar sempre o seguinte, eu só posso resolver a subtração entre números decimais se, no minuendo, a sua parte inteira for maior que a parte inteira do subtraindo. E aqui acontece isso, ó, 9 é maior do que 7. Nesse caso, não me interessa se de repente a parte decimal é menor. Eu conseguirei ainda resolver. O que não pode ser menor é a parte inteira. Não se esqueçam disso, tá bom? Agora vamos lá. O mesmo esqueminha que a gente fez aqui na adição, eu tenho que fazer na subtração. Que esqueminha é esse? Igualar as casas decimais. Por isso colocamos aqui o zero, perfeito?
E agora vamos lá. Subtraindo 0 menos 5, não pode ser resolvido isso. O que acontece? Eu empresto uma unidade do 2, aqui passará a ser 10, e esse 2 passará a ser o número 1. E aí a gente resolve, olha lá. 10 menos 5 é 5. Perfeito. Passemos para a próxima. Esse 2 ficou 1. 1 menos 6, opa, o menos 6 não pode ser resolvido. Então eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Eu empresto uma unidade do 9, aqui passará a ser 11, e esse 9 passará a ser 8. E aí a gente resolve a subtração normalmente. Portanto, então, 11 menos 6 é 5. Vírgula embaixo de vírgula. O 9, que não é mais 9, agora é 8. 8 menos 7 é 1. Logo, então, essa subtração equivale a 1,55. Perfeito, pessoal? Beleza. Vamos passar agora para a multiplicação. Professor, por que o senhor marcou essas casas decimais de vermelho? Eu vou já te explicar no final, tá bom? Embora nós tenhamos aqui a multiplicação entre valores decimais, eu vou resolver a multiplicação normalmente como se aqui não houvesse vírgula, tá? Então, repare, 7 vezes 5 é 35. Fica o 5, sobe o 3. 5 vezes 6, 30. Com os 3 de cima, 30 mais 3, 33. Fica o 3, sobe o outro 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Belezinha? Vamos passar para o próximo agora. Pula uma casa, aqui da unidade 5, e começa do outro. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 3 também é 3. Tendo feito, então, essas duas multiplicações, agora a gente vai somar os algarismos. Então, reparem. 5 repete. 3 mais 7 é 10, vai 1. 8 mais 6, 14. Com esse 1 fica igual a 15. Sobe 1 de novo. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, nós temos aí o resultado final, 5.505. Mas essa multiplicação é entre números decimais. E aqui vem o detalhe desses dois tracinhos. Por que isso? Para que você verifique que, nesse primeiro número, nós temos duas casas decimais, que equivalem ao 6 e ao 7. Nesse segundo número, nós temos uma casa decimal. Então, contando isso aqui, nós temos 3 casas decimais. Por que é importante saber essa quantidade de casas decimais? Justamente pelo motivo de que, no final, você tem que colocar essas casas decimais na sua resposta. Então, se eu tenho 3, a partir da direita eu vou contar 3 casas. 1, 2, 3. Passa a vírgula aqui. Então, quer dizer que essa multiplicação me dá como resultado 5,505. Legal, pessoal? Bacaninha? Vamos agora para a última operação que trata da divisão. E aqui a divisão tem uma peculiaridade. Reparem, o 2,5 dividido por 0,05. Aqui nesse caso, principalmente na divisão, é obrigatório demais que você iguale essas casas decimais. Então, como aqui tem duas casas, aqui tem uma, eu completo com 0. Agora, olha só que legal. Você resolver a divisão utilizando vírgula é muito chato. Mas, quando você tem a quantidade de casas decimais igual tanto no dividendo quanto no divisor, automaticamente você pode descartar essa vírgula. Então, não mais 2,50 e 0,05. Desses dois valores, como cada um deles possui duas casas decimais, esqueça a vírgula. Então, tirando essa vírgula, o 2,50 se transforma em 250. E o 0,05, ele se transforma em 0,05. Só que 0,0, como está à esquerda do número, não conta. Automaticamente, então, ficará somente o 5. Aí, olha como fica mais fácil. Eu vou resolver a divisão de 250 por 5. Começo com o 25, já que o 2 não divide por 5, tá bom? Então, vamos lá. 25 dividido por 5 é igual a 5. Automaticamente, 5 vezes 5,
25 passa negativo, subtrair, deu 0. Opa, deu 0, então a minha divisão já foi exata. Por que eu sei que ela é exata? Porque o resto foi igual a 0. E o outro número que eu tenho que puxar aqui é também esse 0. Só que eu vou colocar o 0 aqui embaixo. Eu vou dividir por quem que não vai dar? Automaticamente, então, esse 0 que faltou, você acrescenta aqui no teu quociente. Então, o resultado dessa divisão vai ser igual a 50. Isso quer dizer que 2,5 dividido por 0,05 me dá como resposta final igual a 50. Legal, pessoal? Então, nós vimos aqui nessa aula como resolver as 4 operações matemáticas básicas envolvendo números decimais. Então, nós vimos a adição de números decimais, bem como a subtração, onde o mais importante aqui é você arrumar esses números colocando vírgula embaixo de vírgula. Nós vimos também a multiplicação, onde na multiplicação você a resolve de forma natural, de forma normal. Só que no final, você sempre tem que considerar a quantidade total de casas decimais dos números, dos fatores aqui dessa multiplicação. E também nós trabalhamos a divisão, onde o mais importante aqui é você igualar essas casas decimais, de modo que você consiga também eliminar a vírgula e assim transformar a divisão muito mais fácil para você resolver. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.